Olá pessoal, estou aqui para mais uma aula de Biologia e a nossa aula é sobre sistema respiratório. Observe então a nossa pergunta inicial. Qual a importância da respiração na vida dos seres vivos? Esse processo tão importante para todos os seres vivos, para todos os animais e também para os vegetais, tem um objetivo principal, que é transformar toda a matéria orgânica, os carboidratos, em presença do oxigênio, em energia utilizada pela própria célula, energia química, que é o ATP. Lembra do ATP? A sigla ATP significa adenosina trifosfato. Essa energia que tem tantas calorias que serão importantes e utilizadas pelos seres vivos para o seu funcionamento e para o seu desenvolvimento. Agora, onde ocorre a respiração? Cada ser vivo, de acordo com o seu tipo de vida, apresenta um sistema respiratório. E é esse sistema respiratório que eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês. Observe então agora alguns tipos de sistema respiratório. Tipos de respiração e os grupos animais. Então, nós temos a primeira respiração aí, a respiração cutânea, que está presente nos anelídeos terrestres, minhoca, por exemplo, e também nos anfíbios adultos. Então, o sapo tem respiração cutânea. A minhoca e o sapo apresentam, então, uma pele úmida que permite esse tipo de respiração. Respiração branquial, nós vamos encontrar nos anelídeos aquáticos, nos crustáceos, nos peixes e nas larvas de anfíbios. Então, nós temos girino, por exemplo, larva do anfíbio, que respira através das brânquias, durante a sua fase aquática. Respiração traqueal aparece nos insetos. E em seguida, nós vamos encontrar filotraqueal, que é um tipo de respiração traqueal ramificada que nós temos nos aracnídeos, por exemplo, as aranhas e os escorpiões. E a pulmonar nós vamos encontrar nos moluscos terrestres, o caracol, nos anfíbios, nos répteis, nas aves e também nos mamíferos. Então, como nós acabamos de observar, de acordo com o tipo de vida do animal, ele apresenta um sistema próprio, adequado, que é o sistema respiratório para realizar as suas trocas gasosas. Então, nós vamos começar com um exemplo assim bem simples, que é o exemplo das minhocas, onde nós temos uma respiração cutânea. Observem a figura onde nós vamos mostrar o tipo de respiração da minhoca. Então, nós temos aí a minhoquinha e, em detalhe, a pele da minhoca, uma parte do corpo da minhoca também. Então, observem, nós temos uma cutícula, a cutícula da minhoca é sempre úmida, permitindo, então, a entrada do oxigênio. Esse gás, através da difusão, ele acaba passando pela epiderme, pelo tecido muscular, atinge o capilar, que é o vaso sanguíneo, e é levado, então, para todas as células do animal. Ao mesmo tempo que você tem a entrada do oxigênio, nós temos também a saída do gás carbônico, do dióxido de carbono, seguindo o mesmo trajeto. Percebam que, assim como o oxigênio entra por difusão, essa diferença de concentração entre o meio ambiente e o corpo do animal, o gás carbônico também sai, de onde ele está mais concentrado para o meio ambiente. Então, com isso, nós temos as trocas gasosas realizadas aí através da epiderme do animal. Uma outra respiração importante é que aparece nos animais aquáticos. Então, nós estamos representando aí os animais aquáticos, o peixe. Então, percebam aí o detalhe no corpo dos peixes, que são as brânquias. As brânquias são esses filamentos que ampliam, que aumentam a superfície de contato com a água, como vocês estão observando. E as brânquias, elas apresentam vasos sanguíneos que se ramificam e que permitem a passagem do oxigênio para as células do animal. Assim também como esse vaso sanguíneo, recolhe o gás carbônico, o dióxido de carbono, e manda para fora do corpo do animal. Percebam que essa troca é uma troca que ocorre através da água. Então, a água entrando em contato com o vaso sanguíneo é que vai permitir a entrada do oxigênio e a saída do gás carbônico no corpo do animal. Respiração traqueal aparece aí nos insetos,
corpo dos insetos, detalhe a presença aí da traqueia. Então, nós vamos encontrar aí a entrada do oxigênio através do espiráculo, que é a abertura que nós temos no corpo do animal, passando pela traqueia e sendo levada por esses ramos traqueais. Parece uma árvore, né? Esses ramos traqueais aí da árvore responsável pela respiração nesses animais. E percebam que esse ramo vai levar diretamente o oxigênio até a célula, os tecidos e as suas células. Assim como também os tecidos vão recolher o gás carbônico e vão trazer o gás carbônico até o ramo traqueal, por onde sairá através do espiráculo. Observe que nesse animal eu não falei do sangue. Assim como a minhoca, o capilar, ele carregava o oxigênio até a célula, assim também como no peixe nós tínhamos também os ramos capilares levando o oxigênio até a célula, nos insetos isso não vai acontecer. Guardem isso que é importante. Nos insetos, o sistema respiratório, ele leva o oxigênio até a célula, até os tecidos, sem a presença da corrente sanguínea, sem a presença do sangue, tá certo? Agora, vamos continuar com os nossos próximos tipos aí de respiração. Temos aí, então, os pulmões das aves e dos mamíferos. Não podemos esquecer que esses animais são homeotérmicos. O que significa isso? São os animais que apresentam a temperatura corpórea constante e, por causa disso, necessitam de muita energia, necessitam de calor. Esses animais têm um metabolismo muito elevado. A respiração nas aves e nos mamíferos, elas necessitam de um órgão bem desenvolvido, ramificado, como os pulmões que vocês estão observando. A respiração ela é muito importante e ela conta com muitos órgãos, como nós acabamos de observar. Agora, nós vamos comentar um pouquinho da nossa respiração, da respiração humana. Então, eu gostaria que vocês observassem o nosso aparelho respiratório, o nosso sistema respiratório. Então, o sistema respiratório humano, ele tem presença das fossas nasais, onde nós vamos encontrar os pelos, né, curtos, e o muco, que vão ajudar no processo de defesa da entrada de micro-organismos. Nós temos também o aquecimento do ar, quando ele penetra pelas fossas nasais, pelas ramificações sanguíneas que nós vamos encontrar nessa região. Então, nas fossas nasais, nós temos uma grande quantidade de vasos sanguíneos. O ar passando pelas fossas nasais, ele cai no tubo que você está vendo aí, que é a faringe. Segue pela laringe e vai para a traqueia. E da traqueia, nós vamos ter a ramificação aí para os pulmões. Então, nós temos detalhe de um pulmão do lado direito, pulmão do lado esquerdo, e nós temos o brônquio, que é uma ramificação aí da traqueia, penetrando internamente nos pulmões. Percebam que os pulmões, os bronquíolos, na verdade, vão se ramificando na região interna dos pulmões e no final dos bronquíolos nós vamos encontrar esses sacos que vocês estão observando, que são os alvéolos pulmonares. E são nesses sacos que nós vamos encontrar a hematose, as trocas gasosas, a entrada do oxigênio e a saída do gás carbônico. Os alvéolos se ramificam, aumentando tanto a superfície do pulmão, que se você for medir a superfície interna de um pulmão humano, nós teremos cerca de 150 metros quadrados de superfície interna do pulmão, e tão ramificado que é nosso pulmão. A importância disso é permitir ao animal buscar maior quantidade de oxigênio para produzir maior quantidade de calor, já que os mamíferos são animais homeotérmicos. Agora, como é que ocorre o controle da nossa respiração? Como é que ocorrem essas trocas gasosas? Então, observem as figuras agora. Então, nós temos aí os movimentos respiratórios. Observem. A entrada do ar, movimento de inspiração. Participação do diafragma, a saída do ar, movimento, expiração. Então, o que nós temos aí na inspiração? O pulmão, ele entra em retração, diminui o volume, aumentando a pressão
interna em relação à atmosfera. Assim, o ar se desloca do interior dos pulmões através das vias respiratórias para o exterior. Então, nós temos aí a expiração, a saída do ar. Agora, para o ar entrar, nós temos que ter a pressão externa maior do que a pressão interna. Como é que isso vai acontecer? Então, o ar ele vai se deslocar do exterior para as vias respiratórias até os pulmões, para o interior, né, dos pulmões, através dessa diferença de volume que nós vamos encontrar nos pulmões. Então, os pulmões se expandem, aumentando o seu volume, ocorrendo uma queda da pressão interna em relação à pressão atmosférica, permitindo a entrada do ar. Obviamente que essas diferenças de pressões internas e externas são controladas pelo diafragma, pelo movimento do diafragma e também pelo movimento dos músculos intercostais. Mas esses movimentos, eles são controlados também pelo sistema nervoso. Uma região do sistema nervoso importante, que é o centro respiratório, é o bulbo. Detalhe do bulbo. Observem aí a localização do bulbo, na base, né, do cérebro e próximo aí da medula raquidiana. Bom, acabamos de observar todo o nosso sistema respiratório. Agora, como é que ocorre o transporte dos gases respiratórios até as células? Depois da hematose, das trocas gasosas, como é que o oxigênio atinge a célula? Então, observe uma tabelinha bem simples para vocês lembrarem sempre no momento difícil. Então, nós temos aí os gases respiratórios, o oxigênio e o dióxido de carbono, CO2. O oxigênio é transportado 3% pelo plasma sanguíneo, dissolvido no plasma sanguíneo, que é a parte líquida do sangue. E 7% do CO2 é transportado também pelo plasma sanguíneo. 97% do oxigênio é transportado pela combinação com a hemoglobina. Hemoglobina é aquela proteína que nós encontramos no interior das hemácias. A maior parte do oxigênio é transportada pela hemoglobina. Enquanto que o dióxido de carbono, a maior parte do dióxido de carbono é transportada na forma de bicarbonatos, que são os sais presentes aí no sangue. Então, como acabamos de observar, a respiração é importante para os seres vivos. E como é importante? Porque através da respiração nós temos a entrada do oxigênio e o oxigênio vai até a célula, onde vai ocorrer o que nós chamamos de combustão, queima do carboidrato. E esse carboidrato, que é a glicose, vai liberar a energia que nós vamos utilizar durante as nossas atividades vitais. Muito bem, e eu aguardo você para a nossa próxima aula de Biologia. Até mais!